Já vimos na aula passada limites de funções vetoriais, já vimos derivadas de funções vetoriais, já vimos o que seria o vetor tangente. Na verdade, quando você deriva uma função vetorial, você obtém uma outra função vetorial. Essa função vetorial é justamente o vetor tangente, aquela curva. Só que aí você já sabe que esse vetor tangente é o vetor diretor da reta tangente que passa ali por aquele ponto. A gente viu isso na última aula. Só que a gente também viu que não existe só um vetor diretor a uma reta tangente. Na verdade, qualquer múltiplo daquela função vetorial que é a derivada, qualquer múltiplo dela também ia ser um vetor diretor, também ia ser um vetor tangente. Então, a gente resolveu, na última aula, definir o que seria o vetor tangente principal, já que você pegando a função vetorial derivada, multiplicando por qualquer constante, você ainda ia ter um vetor tangente. Então, quem seria o vetor tangente principal? O vetor tangente principal é o versor do vetor tangente, ou seja, é o versor da derivada da função. Então, foi aí que a gente terminou na última aula. Então, eu queria mostrar aqui no slide essa definição, que é a definição de vetor tangente principal, ou vetor tangente unitário. Então, se eu pedir para você, olha, calcule para mim o vetor tangente, você pode simplesmente derivar a sua função, acabou, você vai ter o vetor tangente. Agora, se eu pedir, calcule o versor do vetor tangente, ou calcule o vetor tangente unitário, ou então calcule o vetor tangente principal, o que eu quero de vocês é isso daqui, ó. Você já derivou a função, agora você vai dividir pela norma da derivada. Porque nós já aprendemos, quando estava estudando vetores, que quando você pega qualquer vetor e divide pela norma dele, claro, vetor não nulo, né? Você obtém um vetor unitário, de mesma direção, mesmo sentido, só que o comprimento é igual a 1. Então, esse versor aqui do vetor tangente, eu vou chamar de vetor t. Então, toda vez que você vê aqui o vetor t, ele é o versor do vetor tangente. Mas isso aqui é só uma definição. Mesmo que eu não definisse isso, você ia conseguir calcular isso daqui, porque você já sabe derivar, você já sabe calcular norma, você já sabe pegar um vetor e dividir por um escalar. Então, isso aqui não seria nenhuma dificuldade para você. Exemplo. Determine o vetor tangente unitário a essa curva aqui, ó. Você tem essa curva, αt, ela é cosseno t, seno t e t, e eu quero o vetor tangente unitário. Tá? Veja bem que é o vetor tangente unitário. Eu vou aqui para o primeiro quadro, me resolver essa questão. A minha função, ela é cosseno t, seno t e t. Então, vamos lá. Ele quer o vetor tangente unitário para essa curva aqui, para essa função vetorial. E aqui o que você faz? Se você está falando de vetor tangente, a primeira coisa que você vai fazer é derivar a curva, derivar a sua função vetorial. Então, eu venho aqui e vou calcular primeiramente a derivada do meu vetor alfa. Então, como é que deriva uma função vetorial? Você simplesmente deriva em cada coordenada. Então, a derivada do cosseno menos seno. A derivada do seno é cosseno. E a derivada de t é 1. Gente, isso daqui já é o vetor tangente. Então, se eu só pedisse calcule o vetor tangente, é isso daqui. Mas eu pedi o vetor tangente unitário. Então, para ser unitário, a norma dele tem que ser 1. Para eu pegar o vetor unitário, basta eu pegar o vetor e dividir pela norma dele, que isso é a definição de versor. E o versor ele sempre tem a norma unitária. Então, agora que eu já calculei a derivada, a segunda coisa que eu vou calcular é a norma da função derivada. Então, ó, esse aqui é o primeiro passo. Agora, o segundo passo, eu vou calcular a derivada. Falei derivada não, né? Mas é a norma da derivada. Então, como é que calcula a norma? Bom, a norma, vocês já sabem, vai ser raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado, somando. Então, perceba que essa definição de norma, desde a primeira aula ao segundo, eu falei, gente, essa definição é muito importante, porque a gente vive usando ela aqui no nosso curso. Não vai ser a última vez que a gente vai usar, a gente vai usar várias outras vezes essa definição aqui. Então, norma de um vetor vai ser raiz quadrada.
de cada componente aqui ao quadrado. Você vai dizer, ah, professor, mas eu não tenho mais números, são funções. Não tem problema. Você vai elevar a função ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos seno ao quadrado. Menos seno ao quadrado. Depois, deixa eu colocar aqui, ao quadrado aqui no parênteses. Aí, mais a segunda coordenada ao quadrado, que é cosseno ao quadrado. Mais a última coordenada ao quadrado, vai ficar 1 ao quadrado. Depois eu vou tirar a raiz de tudo isso daqui. Bom, aqui eu tenho menos seno ao quadrado. Isso aqui vai ficar seno ao quadrado positivo. E aqui já tenho cosseno ao quadrado positivo. Quanto é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? É 1. Então, tudo isso daqui vai ser 1. Então, isso daqui é igual a 1. Então, a minha norma desta função vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 1. Ou seja, a norma aqui vai dar raiz de 2. Então, nesse caso em específico, eu calculei a norma de uma função vetorial e deu constante. Ok, mas nem sempre vai ser assim. Na verdade, normalmente, quando você calcular a norma de uma função vetorial, ela vai te dar a raiz de uma função. Vai aparecer uma função aqui. Uma função escalar, mas vai ser uma função. Mas nesse caso não, que bom, né? Deu uma constante. Beleza, qual é o último passo agora? O último passo, para eu ter o vetor tangente unitário, é eu pegar este vetor aqui, que eu já tinha calculado, e dividir pela norma dele, que nesse caso é raiz de 2. Aí eu vou obter a resposta que o problema me pediu. Então, venho. Esse vetor tangente unitário, eu estou chamando ele de vetor t, mas você não é obrigado a chamar de vetor t. Então, se não colocar, não tem problema. Mas quando eu coloco aqui vetor t, é o vetor tangente unitário. Então, ele é calculado como sendo a função derivada dividido pela norma da mesma função derivada. Então, este vetor t, ele vai ser igual. Bom, pegar um vetor e dividir por uma norma é um número, né? Então, no caso, é eu pegar este vetor aqui e dividir cada coordenada pela norma. Então, ó, quem são as coordenadas dele? É menos seno, cosseno e 1. Então, eu vou pegar menos seno, dividir pela norma, que é raiz de 2. Vou pegar o cosseno, dividir pela norma, raiz de 2. Vou pegar aqui a última coordenada, 1, dividir pela norma, que é raiz de 2. Ou, para eu não ficar escrevendo toda hora, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, eu posso só escrever assim, ó, isso aqui é igual 1 sobre a norma, que é raiz de 2, vezes a função vetorial, que é menos seno, cosseno e 1. Assim não tem problema, você pode deixar assim, isso também já é uma resposta válida. Então, isso daqui é o meu vetor tangente unitário. Para cada ponto t, eu vou ter esse vetor aqui tangente, a curva, e esse vetor sempre vai ter norma igual a 1. Então, acabamos aqui. Alguma dúvida essa parte de vetor tangente? Não, né? Ok, eu queria aproveitar esse assunto aqui. Eu queria aproveitar com vocês, olha só, nesse caso aqui, você percebeu que eu calculei a norma de um vetor, de uma função vetorial, e deu igual a uma constante. Como eu te falei, nem sempre isso vai acontecer, mas na maioria dos casos isso nem vai acontecer. Por exemplo, digamos que eu tivesse aqui um vetor, uma função vetorial beta igual a t, sei lá, 1 e e elevado a t. Pronto, e elevado a t. Aí eu queria calcular a norma desse vetor. Aí você vem, norma do seu vetor beta vai ser igual a raiz, aí aqui vai ficar t quadrado, mais 1 ao quadrado, mais e elevado a t ao quadrado. Então, ó, aqui você já percebe que a norma desse vetor vai te dar o quê? Vai te dar uma constante? Não, vai te dar uma função. Mas por que eu estou enfatizando isso daqui? Que nem sempre a norma de uma função vetorial vai te dar uma constante.
Porque nos casos em que a norma me dá uma constante, isso vai me dar uma propriedade muito interessante, que é o que eu quero discutir com vocês agora. Isso aqui, na verdade, chama proposição. Proposição. O que diz essa proposição? Se você tem uma função vetorial, derivável, né, com todas as condições que a gente quer, e a norma dessa minha função é sempre uma constante, vou colocar aqui constante k, isso implica, olha só, se a norma de uma função vetorial for sempre constante, ela não está variando conforme t, então eu posso afirmar que essa função não importa o valor de t, vai ser sempre perpendicular à derivada da função. Interessante, né? Então, olha só, se você tem uma função cuja norma é sempre uma constante, que é o caso que a gente fez ainda agora, né? De calcular uma constante, então isso significa que essa função vetorial é sempre perpendicular à derivada dela. Tá? Então, isso aqui não é óbvio, isso aqui não é trivial. Tá? Então, isso aqui, a gente vai provar que isso aqui de fato acontece. Então, como é que eu vou provar isso daqui? Eu vou usar algumas propriedades que a gente já viu aqui em sala. Por exemplo, você já sabe, isso aqui é a demonstração que eu vou fazer agora. Mas a demonstração é rápida, tá, gente? Demonstração, olha só. Você já sabe que a norma, se eu pegar a norma de uma função e elevar ao quadrado, nesse caso, como a norma é uma constante, então vai ficar constante ao quadrado. Então, vou escrever aqui, ó, constante ao quadrado. Né? Por hipótese, isso aqui acontece. Só que nós já vimos também que a norma de uma função ao quadrado é igual ao quê? Envolvendo o produto interno, o produto escalar. Vocês lembram? A norma de uma função ao quadrado é igual, muito bem, é igual ao produto interno, ou produto escalar da função com ela mesma. Então, isso daqui é igual ao produto interno de alfa com ele mesmo. Aqui não ficou bom o espaço, deixa eu só... Vou apagar aqui e fazer de novo, mas é rápido. Então, o produto escalar de uma função com ela mesma é igual a norma ao quadrado dessa função, que é igual, nesse caso, a uma constante ao quadrado. Então, isso que está acontecendo. Aqui eu estou supondo que a minha função vetorial também ela é não nula, tá, gente? Então, aqui está nas condições ideais para que isso aqui aconteça. E eu estou supondo também que esse produto escalar aqui, ele depende de t. Mas são detalhes. A gente não vou focar muito nisso agora. Enfim, agora que eu tenho, ó, eu sei que a minha função vetorial escalar com ela mesma é igual a k ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou derivar os dois lados em relação a t. Então, eu vou derivar os dois lados em relação a t. Eu posso fazer isso? Posso. Por que isso aqui faz sentido? Porque um produto vetorial, ou produto escalar, produto interno, vai me dar uma função escalar. Então, faz sentido eu fazer isso daqui. Então, ó, estou derivando os dois lados em relação a t. Muito bem. Só que do lado direito eu tenho uma constante. Qual é a derivada da constante? É zero. Então, isso aqui vai zerar. Aí eu vou ficar só com isso daqui. A gente viu na aula passada uma propriedade que diz o seguinte: qual é a derivada do produto escalar? Vai ficar a derivada do primeiro escalar com o segundo, mais o primeiro escalar com a derivada do segundo. Então, essa propriedade eu vou aplicar aqui agora. Então, venho escrever aqui em cima. Então, vai ficar derivada do primeiro, alfa' de t, escalar com o segundo, sem derivar, mais o primeiro, sem derivar, escalar com a derivada do segundo, igual a zero. Lá já do lado direito deu zero.
Só que o produto interno, ele também tem a propriedade comutativa. Ou seja, eu fazer esse vetor escalar com esse é a mesma coisa que eu fazer esse escalar com esse. Então, é a mesma coisa. Então, na verdade, isso é a mesma coisa que isso. Então, vai ficar 2 vezes isso. Vai ficar 2 vezes αt escalar com α'(t). Tá, só que nesse caso aqui, né, você tem 2 vezes esse produto interno dando 0. O 2 que não vai ser 0, né? Então, quem vai ser 0 aqui é justamente o produto escalar. Então, se isso aqui está acontecendo, é porque este produto escalar, ele é igual a 0. Só que o produto escalar entre dois vetores vai ser 0 se somente se esses vetores são perpendiculares. Então, com isso, ó, nós finalizamos concluindo que a função vetorial é perpendicular com a derivada dela. Então, toda vez que a norma de uma função vetorial for constante, você pode derivar essa função e afirmar que esse vetor derivada é sempre perpendicular à sua função vetorial. Entenderam o que está nessa proposição? Se na prova eu pedir para demonstrar, tá de boa para demonstrar? Mas eu não vou pedir para demonstrar, né? Bem que eu queria, mas a gente não vai cair assim em questões de demonstração, né? Quem sabe no futuro, não sei. Sim, então com isso, por que eu falei tudo isso para vocês, né? Porque eu queria definir aqui, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar de vetor normal e integral de funções vetoriais. Então, antes de eu entrar no assunto de integral, eu quero entrar no assunto de vetor normal com vocês. Mas para eu definir o vetor normal, eu precisava que vocês entendessem essa propriedade que a gente acabou de demonstrar, tá bom? Então, vamos lá, que é essa proposição aqui, ó. Seja α uma função vetorial diferenciável, se a norma de αt é uma constante, isso para todo t do domínio, então αt é perpendicular à α' de t. Muito bem. Então, agora olha só, eu vou definir o que é um vetor normal a uma curva. Então, olha só, todo vetor que é ortogonal a t, ele é dito normal, a curva. Tá? Então, todo vetor ortogonal a t, ele vai ser chamado de vetor normal à minha curva. Então, por exemplo, vamos aqui para o quadro. Então, se eu tenho uma curva parametrizada, bem aqui. Aí, nesse pontinho bem aqui, eu tenho meu vetor tangente. Né? Então, digamos que o vetor tangente está para cá. Aí, eu estou supondo aqui que esse vetor tangente é o vetor tangente unitário, tá? O vetor tangente principal. Todo vetor que é ortogonal a esse vetor t, eu vou chamar de vetor normal. Então, nesse caso, o que seria um vetor normal, por exemplo? Seria assim. Então, esse daqui eu estou chamando de vetor normal. Por quê? Porque ele forma um ângulo de 90 graus com esse vetor t. Então, no final das contas, se você tem um ponto, você tem aqui uma curva, aí você marca um ponto aqui nessa curva. A esse ponto, você vai ter sempre um vetor tangente, que é aquele que está tangenciando a sua curva, mas você também vai ter um vetor normal, que é aquele que está apontando assim para fora da curva. Né? Aquele que é como se estivesse fazendo também um ângulo de 90 graus com a curva, né? Apesar de que a curva ali está curvada. Né? Mas ainda assim, esse vetor normal ele vai ser sempre perpendicular, pelo menos, ao vetor tangente. Ok? Beleza. Agora, como é que eu vou sempre obter um vetor normal para a minha curva? Como é que eu consigo obter uma fórmula mais simples possível para o meu vetor normal? Bom, a gente não acabou de aprender que se você tem um vetor cuja norma é constante e você quer achar um vetor que é perpendicular a ele, basta você fazer o quê? Derivar esse vetor. Não é isso que a proposição falou para a gente? É isso, né? Então, ó, se você tem um vetor cuja norma é constante e você quer achar um vetor perpendicular a ele, basta você derivar esse vetor. Então, por isso que na hora que eu for usar o vetor tangente, eu não uso qualquer vetor tangente, eu uso o vetor tangente unitário, que foi o que a gente definiu como vetor t. E por que eu uso o vetor tangente unitário? Porque o próprio nome já diz, se ele é unitário, quer dizer que a norma dele é igual a quanto?
é igual a 1. Ou seja, a norma dele é constante. Então, se eu quero achar um vetor que seja normal a uma curva, basta eu derivar o vetor tangente principal. Já que o vetor tangente principal, a norma dele não é constante, então se eu derivo ele, eu acho um vetor normal aquele ponto, aquela curva. Então, se eu quero achar um vetor normal, basta eu derivar aqui esse vetor tangente principal. Só que, assim como o vetor tangente a gente chamou de vetor tangente principal, eu também vou chamar de vetor normal principal. Então, quem vai ser o vetor normal principal? Vai ser aquele vetor que é perpendicular ao vetor tangente e que também é unitário. Tá? É unitário. Para eu garantir que ele seja unitário, basta eu calcular o versor. Então, resumindo, esse aqui eu vou chamar de vetor n. N vai ser o meu vetor normal principal. E como é que eu descubro o valor do n? O vetor normal principal vai ser a derivada do vetor tangente principal, ou seja, t', dividido, se eu quero que ele seja unitário, então eu vou ter que dividir pela norma dele mesmo. Então, dividido pela norma de t'. Então, essa fórmula aqui, ela vai me dar para qualquer curva ali parametrizada, se ela for diferenciável, essa fórmula aqui ela vai me dar a fórmula de um vetor normal a qualquer ponto da minha curva. Então, agora que você tem uma curva, você tem a parametrização dela, você consegue achar uma fórmula, uma função que vai te dar sempre o vetor tangente unitário e uma outra fórmula que vai te dar sempre o vetor normal unitário. Deu para entender? Ok. Então, é isso, né? Então, basicamente, essas definições aqui, é importante que vocês saibam elas, principalmente como é que calcula, né? Já que, na prática, depende da situação, é muito útil que você tenha uma fórmula tanto para um vetor tangente quanto para o vetor normal. Então, a gente vai voltar aqui para o slide agora, mas isso que está aqui é a fórmula que eu acabei de colocar no quadro, né? Então, olha só, lembrando, todo vetor ortogonal a t, ele é chamado de vetor normal. Então, a gente vai chamar de n como vetor normal principal, como sendo o vetor unitário, que é você pegar a derivada do vetor tangente principal e dividir pela norma da derivada do vetor tangente principal. Isso aqui vai te dar um vetor normal unitário. Esse vetor normal unitário eu vou chamar de vetor n, que também é um vetor normal principal. Vamos resolver aqui um exercício, né? Determine o vetor normal principal a essa curva aqui, αt. Repare que a curva é a mesma que a gente fez ainda agora, até para economizar tempo, né? Então, a gente já tem a derivada dela, agora eu vou calcular o vetor normal. Para essa questão, eu vou usar o quadro 2, só para a gente aproveitar aqui o que já está no quadro 1. Então, ó, lembrando, a função ela é a mesma. Essa bem aqui, ó. Ainda é essa mesma função. Aí ele quer que eu calcule o vetor normal principal para essa função. Se a gente não tivesse feito nada ainda para essa função, e eu quero calcular o vetor normal principal, a primeira coisa que você ia ter que fazer para achar o vetor normal principal é achar o vetor tangente principal. Só que isso a gente já fez, aqui no quadro todinho, ó. Então, eu tinha uma curva, aí eu queria achar primeiro o vetor tangente principal. Aí o que eu fiz? Derivei a minha curva, derivei a minha função, está aqui a derivada dela. Depois eu calculei a norma da função vetorial, a norma deu raiz de 2. E depois, para eu achar o vetor tangente principal, eu simplesmente dividi a derivada pela norma da derivada, que é o que está bem aqui, ó. Então, para eu achar o vetor tangente principal, eu peguei a função derivada e dividi pela norma da derivada. E me deu essa função vetorial aqui. Só que eu quero agora o vetor normal principal. Então, o primeiro passo para eu achar o vetor normal principal é derivando a função aqui, ó, que é o vetor tangente principal. Então, eu vou derivar esse meu vetor aqui, ok? Porque já que esse vetor aqui, a norma dele é constante, que é igual a 1, então qualquer derivada dele vai ser perpendicular a ele, vai ser ortogonal a ele. Então, agora eu vou pegar esta função aqui e derivar. Ah, professor, então para eu achar o vetor normal, basicamente eu vou ter que derivar duas vezes aquela minha função, a primeira função? Sim.
Você deriva, acha o versor. Deriva a segunda vez e acha o versor. Isso vai te dar o vetor normal. Tá? Então, já derivei a primeira vez, já achei o versor, que está aí no quadro. Agora eu vou pegar, agora eu quero calcular o vetor normal principal, que eu estou chamando de vetor N. Então, para eu calcular esse vetor normal principal, a primeira coisa que eu vou fazer é derivar o meu vetor tangente principal. Gente, isso aqui não é difícil, isso é um pouco trabalhoso, porque você vai derivar uma vez, calcula a norma, divide, derivar de novo, calcula a norma, divide. Então, isso vai te dar um trabalho, mas não é difícil, basta você ver assim cada passo com calma. Então, vamos lá, eu vou derivar esse vetor aqui, o vetor t. O meu vetor t está bem aqui, ó, no primeiro quadro. Ele é 1 sobre raiz de 2 vezes essa função vetorial bem aqui, ó. Então, eu vou derivar isso daqui. Na hora que eu for derivar isso daqui, essa minha constante conserva ela. Então, eu vou conservar a minha constante, ela vai ficar do jeito que ela está aqui, e eu vou só derivar essas funções que estão aqui dentro do vetor. Então, a derivada vai ficar igual a 1 sobre raiz de 2. Aí agora, vamos derivar. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Só que como é menos seno, vai ficar menos cosseno. Então, vai ficar menos cosseno. Depois, derivada do cosseno, menos seno. E por último, derivada de 1 é 0, né? Está aqui. Então, ó, esse vetor aqui é a derivada do vetor tangente principal. Já que o vetor tangente principal é unitário, então essa derivada aqui ela já é ortogonal ao vetor tangente principal. Só que eu quero o vetor normal principal também. Então, eu quero o versor disso daqui. Então, eu vou calcular a norma disso daqui agora. Então, ó, segundo passo, eu vou calcular a norma desse vetor. Aqui eu vou usar algumas propriedades de norma, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma constante vezes um vetor, e eu quero calcular a norma disso, isso vai me dar o módulo da constante, e aí eu só vou aplicar a fórmula só para esse vetor aqui, e a constante já vai ficar aqui fora esperando para multiplicar. Então, vamos lá, vamos calcular a norma disso daqui. Vai ficar raiz quadrada de menos cosseno ao quadrado mais menos seno ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, não vou deixar assim mesmo. Pronto. Muito bem, gente, quanto é aqui? Menos cosseno ao quadrado vai ficar cosseno ao quadrado positivo. Aqui vai ficar seno ao quadrado positivo. Quanto é isso mais isso? É 1 de novo. Quanto é a raiz de 1? É 1. Então, toda essa raiz aqui, ó, vai dar 1. Então, eu vou ficar só com o módulo de 1 sobre raiz de 2. Só que isso aqui é positivo, né? Então, nem precisa do módulo. Então, apaga aqui, ó. Vou ficar só com 1 sobre raiz de 2. Então, esse que é o meu resultado. Então, a norma deste vetor aí vai ficar só 1 sobre raiz de 2. Vou deixar o módulo aqui só para dizer que a gente estava na definição. Mas a norma é isso daqui. Pronto. Calculei a derivada do meu vetor t, me deu esse vetor aqui. Calculei a norma dele, me deu esse valor. Agora, para eu achar o vetor normal principal, basta eu pegar este vetor e dividir pela norma. Aí acaba o meu problema. Então, vem aqui. Vetor n, que eu estou chamando de vetor n, vetor normal principal, vai ser igual a... Deixa eu escrever primeiro, né? T' dividido pela norma de T'. Muito bem, quem é T'? T' é esse vetor aqui, então vai ficar 1 sobre raiz de 2 menos cosseno menos seno e 0. Tá? Esse aqui é o vetor. Agora eu vou dividir pela norma. Dividir pela norma. Quem é a norma? 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Aí aqui, olha que legal, você pode simplificar. 1 sobre raiz de 2 com 1 sobre raiz de 2. Então, o nosso vetor normal principal vai ser menos cosseno menos seno e 0. Então,
Esse aqui é o nosso vetor normal principal. Note que nesse caso aqui, a terceira coordenada dele é 0, né? O que significa isso? A terceira coordenada dele ser 0. Interpretação aqui geométrica. Significa que esse vetor está sempre, pelo menos com relação ao eixo das cotas, né, o eixo Z, ele está sempre deitado, está sempre na horizontal, né? Então, conforme a sua função vetorial, ela vai desenhando ali um gráfico, né, e você vai escolhendo pontos do gráfico, você vai ter sempre um vetor tangente e um vetor normal, né, que no caso vai ser dado por esse vetor aqui. Bom, alguma dúvida até aqui? Eu vou mostrar para vocês, até para ficar mais claro na nossa mente, o que está acontecendo nesse caso aqui que a gente calculou. Então, eu já trouxe preparado aqui a nossa curva, vou mostrar aqui no GeoGebra para vocês. Então, ó, essa curva aqui, que é a curva que está de preto, é a nossa curva que a gente está usando aí como base, ó, que é a curva cosseno T, seno T e T. E para cada ponto aqui da curva, ó, eu tenho o meu vetor tangente, que é esse vetor aqui vermelhinho. Esse aqui é o vetor tangente principal, ou seja, ele é unitário. E eu tenho esse meu vetor azul aqui, que é o vetor normal principal. Então, conforme a gente vai caminhando nessa curva, ó, conforme a gente vai caminhando, o meu vetor tangente principal, ele vai andando e o meu vetor normal também. Ó, os dois vão caminhando aí. Só que, mesmo que eles vão andando, mudando de direção, mas eles sempre estão perpendicular um ao outro. Quer ver? Ó, vou colocar aqui para animar. Ó, pode reparar. O ângulo entre eles nunca muda. É sempre o ângulo perpendicular, é sempre o ângulo de 90 graus. Então, é isso que a gente calculou. Então, para cada T, você vai ter aqui um vetor vermelhinho, que é o vetor tangente, e você vai ter aqui um vetor normal. Então, o vetor vermelhinho está sempre tangenciando a sua curva, e o vetor normal aqui, perpendicular a ele, é o vetor normal à minha curva. Entenderam? Interessante, né? Esse desenho aí, muito bem. Então, vamos voltar aqui. Agora que você já entendeu o que é o vetor tangente, o que é o vetor normal, então a gente encerra essa parte de derivadas e vamos agora entrar no último tópico de funções vetoriais, que é integral de funções vetoriais, né? Que é o que está faltando. Então vamos lá, vamos ver aqui no slide, segundo tópico de hoje, integral de funções vetoriais. Muito bem. Bom, creio que você já imagina o que vai acontecer, né? Não tem nem graça mais aqui o que vai acontecer, porque olha só. Se você tem uma função αt, essa função αt, ela tem cada coordenada, é uma função. Então, eu tenho x1, x2 até xn. Então, eu tenho minhas funções coordenadas. Se essa minha função ela é integrável no intervalo AB, então, integrar essa função vetorial é equivalente a você integrar cada função coordenada, que é o que você já esperava, né? Então, se o limite é calcular o limite de cada coordenada, a derivada é calcular a derivada de cada coordenada, a integral é você calcular a integral de cada coordenada. A gente não vai fazer demonstração disso, mas eu creio que você já imagina como é que é. Você pega uma partição em AB, no intervalo fechado AB, faz aquela partição. Para cada partição, você vai ter uma aproximação para cada função dessa. Para cada função dessa, você vai ter uma soma de Riemann, com I indo de 1 a N. Pega o N tendendo para infinito, e aí você vai obter o que a gente chama de integral de Riemann, né, para cada função coordenada. Então, a demonstração seria por esse caminho. Mas, na prática, integrar seria integrar em cada função, em cada coordenada da sua função vetorial. E claro que aqui também se aplica o teorema fundamental do cálculo, né? Se eu tenho uma função vetorial beta e ela é uma primitiva de alfa, o que quer dizer que é primitiva? Quer dizer que quando eu derivo a minha função beta, fica igual à função alfa. Eu chego na minha função alfa. Então, essa é aquela ideia de primitiva que vocês já conhecem também. Já calcula uma primitiva da função t. O que seria uma primitiva da função t? T quadrado sobre 2. É uma primitiva só, né? Porque quando você deriva t quadrado sobre 2, você chega na função t. Mas claro que tem uma classe de primitivas aí. Muito bem, então se beta é uma primitiva de alfa, ou seja, se a derivada de beta é igual a alfa, então integrar uma função aqui αt de forma definida de a até b, seria você aplicar beta b menos beta a.
Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, você já conhece, né? Que não é à toa que é teorema fundamental, porque ele traz uma relação muito forte entre o cálculo de integrais com o cálculo de derivadas, coisa que até então não é óbvio. Né? Você olha para uma derivada, ela é aquele limite do quociente de Newton. Você olha para a integral, é o limite das somas de Riemann. A priori não tem nada a ver uma coisa com a outra. A priori, a única coisa em comum é que são limites. Mas aí o teorema fundamental do cálculo ele nos diz que calcular integrais se equivale a calcular derivadas, depende da situação, se a função for contínua ou satisfazer as hipóteses do teorema fundamental. Pois bem, então isso aqui também se aplica para funções vetoriais, você pode usar isso aí à vontade, tá bom? Ah, e outra coisa, né? Se eu não tenho aqui os limites de integração de A até B, então isso aqui indica uma integral indefinida, né? Uma primitiva. A mesma coisa do cálculo 1. Exemplo. Olha só, então, por exemplo, se eu quero calcular a integral desta função vetorial aqui, qual é a função vetorial? Cosseno t, 2 vezes z elevado a 2t e 1. Você vai calcular a integral em cada coordenada. Então, por exemplo, integral do cosseno é seno. Como é uma integral indefinida, tem que ser seno mais uma constante. Então, está aqui, seno de t mais k1. Aqui, integral dessa função vai ficar e elevado a 2t mais uma constante k2. Integral de 1 vai ficar t mais uma constante k3. Aqui eu estou sendo rigoroso, k1, k2, k3, mas poderia colocar tudo k também, que é uma constante geral, tá bom? Mas só estou dando a ideia de que k1 é a constante da primeira coordenada, k2 da segunda, k3 da terceira. Agora vamos então chegar na parte final da aula. Professor, já? Já. Vamos chegar na parte final, que é a parte de comprimento de arco, né? É porque a gente vai se delongar um pouquinho aqui no comprimento de arco, tá? Então essa aqui vai ser a parte mais divertida da aula de hoje, vai ser a parte de comprimento de arco. Então vamos entender o que seria calcular o comprimento de um arco. Então, ó, digamos que você tem uma curva, que nem essa daqui, ó. Digamos que você tem uma curva, essa curva aqui é azul, e essa curva azul, ela está parametrizada, ou seja, existe uma função vetorial que te dá todos os pontos da tua curva. Aí agora o nosso desafio vai ser calcular, com o que nós já sabemos até então, o comprimento dessa curva aqui todinha. Ou seja, como é que eu faço para saber o comprimento aqui desde esse ponto P0 até chegar aqui no último ponto Pn. Será que com o que a gente já sabe eu consigo chegar numa fórmula para isso daqui? Então, esse vai ser o objetivo a partir de agora, tá bom? Bom, para isso, a minha primeira estratégia que eu vou usar aqui é dividir essa minha curva. Então, olha só, eu vou pegar essa minha curva e dividir em pontos. Tá aqui, primeiro ponto, P0, aqui, P1, P2, aí vai ter P3, P4, P5, até chegar no último ponto, que é o ponto Pn. Agora que eu dividi a minha curva em pontos, a cada par de pontos, a cada 2 pontos consecutivos, eu vou ligar com uma reta, que é o que está aqui, ó. P0 a P1 eu estou ligando com uma reta, que é essa reta aqui que está de roxo. P1 em P2 estou ligando com uma reta, que está de roxo. E assim sucessivamente até chegar aqui na minha última reta. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque assim, eu posso não saber ainda calcular o comprimento de uma curva, mas eu sei calcular o comprimento de uma reta. Não sei fazer isso? Sei, né? A gente já calculou aqui várias vezes distância entre 2 pontos. Então, se eu sei calcular o comprimento de uma reta, eu consigo calcular esse comprimento aqui, depois eu calculo este comprimento aqui, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, e depois eu vou somar tudinho. Aí você vai dizer, professor, mas isso não vai me dar exatamente a minha curva. Não vai, mas vai me dar uma aproximação para ela. Então, esse é o nosso pontapé inicial. Então, eu vou fazer no quadro agora, a gente vai fazer alguns cálculos para chegar numa fórmula final de comprimento de arco. Então, vou usar logo o primeiro quadro, que eu acho que aqui eu vou me delongar um pouco aqui. Todo mundo entendeu qual é o nosso desafio aqui? Calcular o comprimento de uma curva? Então vamos lá, me acompanhe aqui, que pelo menos, como eu sempre digo, né?
Ah, professor, eu esqueci a fórmula na prova, porque no final a gente vai ter uma fórmula. Opa, tem alguma pergunta? Essa divisão bem aqui que você quer saber? Essa bem aqui? Essa daqui. Tá, esse corte que eu fiz, né? É porque aqui em cima você tem uma constante vezes a minha função vetorial. Aí eu dividi por uma constante. Só que assim, a constante é a mesma, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Qual é a constante? É 1 sobre raiz de 2. E aqui também, 1 sobre raiz de 2. Então, nesse caso, eu posso fazer esse corte. Claro que esse corte eu poderia fazer de várias formas. Por exemplo, ao invés de fazer logo esse corte, eu poderia conservar o meu numerador e multiplicar pelo inverso aqui do denominador. Aí ia ficar raiz de 2 sobre raiz de 2. Ia ter o corte do mesmo jeito. Mas, de qualquer forma, o que eu fiz aqui só foi simplificar. Eu tinha a mesma constante em cima e a mesma constante embaixo. Então, como era uma fração, eu poderia simplificar as duas. Ok? Tudo bem. Então, vamos voltar para cá. Vocês perceberam também que no desenho que eu mostrei para vocês, a minha curva está parametrizada no R2, no plano. Mas isso foi só para simplificar os cálculos, tá? Mas isso a gente não perde generalidade. Eu poderia fazer a mesma coisa com uma curva no R3, uma curva espacial. Você poderia marcar pontos nela, traçar retas e o raciocínio ia ser o mesmo. Muito bem, então vamos lá. Digamos que eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui nosso assunto, né? Nós estamos vendo agora comprimento de arco. Eu estou tão feliz que ainda falta 1 hora para acabar a nossa aula, porque eu realmente preciso de muito tempo agora nessa parte de comprimento de arco. É bom que vocês ainda estão aí cheios de energia, né? Então, vamos lá. Olha só, eu vou colocar aqui no plano cartesiano só um pedacinho da minha curva, tá? Mas você já viu que a minha curva ela é maior. Então, vamos pegar só um pedacinho dela e colocar aqui. Então, vamos dizer que eu tenho um pedacinho aqui que vai daqui até aqui. Tá? Então, esse pontinho aqui eu vou chamar de ponto PI. E esse outro pontinho aqui eu vou chamar de ponto PI mais 1. Tá? Mas isso aqui é só um pedaço daquela minha curva toda lá que eu mostrei para vocês no slide. Muito bem, aí o que foi que eu fiz? A cada 2 pontos consecutivos, a gente está unindo esses pontos com uma reta. Então, está aqui a minha reta. Por que eu faço isso? Porque até aqui eu posso não saber calcular o comprimento de uma curva, mas eu sei calcular o comprimento de uma reta. Como eu disse para vocês, essa curva aqui ela está parametrizada, o que significa que para cada ponto da curva eu tenho um parâmetro t. E aí, quando eu jogo esse parâmetro t na minha função alfa, que parametriza a minha curva, eu consigo chegar nesse pontinho bem aqui. Então, se eu quero, olha só, se eu quero chegar daqui para cá, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um vetor que sai do meu ponto PI e chega no meu ponto PI mais 1. Posso fazer isso? Posso. Então, calcular o comprimento dessa minha linha aqui, dessa minha reta, equivale a eu calcular a norma para esse meu vetor, que sai de PI e chega a PI mais 1. Vocês concordam comigo? Então, calcular esse comprimento, calcular essa reta, é a mesma coisa que calcular a norma desse vetor, que sai desse ponto e chega nesse. Então, vem aqui. Então, meu objetivo agora é calcular a norma do meu vetor, que sai de PI e chega em PI mais 1. Muito bem. Só que quem é esse vetor PI que sai de PI e vai até PI mais 1? Como eu falei, cada ponto desse está parametrizado por uma curva. Essa curva eu estou chamando de alfa. Então, na verdade, em PI mais 1, eu tenho um valor aqui de alfa de TI mais 1. Então, para eu chegar nesse ponto PI mais 1, eu tenho um parâmetro t, que eu estou chamando de TI mais 1, que quando eu jogo na minha função vetorial, eu chego nesse ponto. E para esse primeiro pontinho aqui, eu também vou ter um parâmetro, que eu posso chamar de parâmetro TI, que quando eu jogo aí na minha função, aqui, eu chego nesse meu ponto aqui. Só que eu não quero só esse vetor aqui, ou só esse vetor aqui, não. Eu quero o vetor que sai daqui e chega aqui. Como é que você faz isso? Você tem 2 pontos, cada ponto já tem uma função vetorial ali.
Só que o que você quer, na verdade, é um vetor que sai de um ponto inicial e chega no ponto final. Como é que a gente estava fazendo até então? Simplesmente eu pegava essa minha coordenada aqui e subtraía disso daqui. Não é isso que a gente fazia? Pegava o ponto final, subtraía do ponto inicial. Pegava o valor da função final, subtraía do valor da função inicial. Então, calcular essa norma aqui, nada mais é do que calcular a norma desse vetor aqui, ó, desse vetor alfa, aplicado em TI mais 1, menos o meu vetor alfa aplicado no parâmetro TI. Muito bem. Essa minha função alfa, ela tem duas coordenadas, tem coordenada x e y. Então, quando eu vou subtrair esses vetores aqui, eu vou subtrair em cada coordenada. Então, como é que vai ficar esse vetor aqui, diferença? Vai ficar assim, ó. Isso vai ser igual à norma desse vetor. Na primeira coordenada, eu vou pegar essa primeira coordenada e subtrair dessa. A primeira coordenada aqui é x. Então, vai ficar x de ti mais 1 menos x de ti. Ou seja, eu estou pegando a primeira coordenada daqui e subtraindo da primeira daqui, desse daqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na segunda coordenada, que eu vou chamar de y. Então, vai ficar y de ti mais 1 menos y de ti. Aqui acaba a minha função vetorial. Agora eu tenho que calcular a norma dela. Como é calcular a norma de uma função vetorial? Raiz quadrada dessa coordenada ao quadrado mais essa coordenada ao quadrado. Para simplificar aqui, para não ficar uma coisa assim cheia de detalhes aqui, eu vou chamar ó, xti mais 1 menos xti, eu vou chamar de ΔX. E aqui eu vou chamar de ΔY, só para ficar mais limpo. Então aqui eu vou chamar de ΔX e aqui eu vou chamar de ΔY. Lembrando que eu só estou fazendo isso para achar o comprimento deste vetor, que é o comprimento dessa reta aqui. Isso aqui é só um pedacinho da minha curva. Então agora eu vou calcular a norma disso daqui. Já vou aqui para o segundo quadro. Estão gostando até agora? Que vai ficar melhor. Vai ficar melhor. E melhor ainda vai ficar quando a gente for aplicar. Isso que a gente vai ver aqui. Tá, então, vamos lá. Quero calcular a norma. Lembrando que o que eu estou calculando é só um pedacinho da minha curva. Vamos chamar esse pedacinho de LI. Né? L de comprimento, I porque é só de um pedacinho. Então, isso aqui eu já vi que é aquela norma. É a norma desse vetor que sai do ponto PI e vai para o ponto PI mais 1. Que é a norma desse vetor aqui, que vai ser agora raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Muito bem. Agora é o seguinte. Vocês concordam comigo que tanto x quanto y são funções também, certo? Que dependem de t, depende de uma variável t, sim ou não? Sim, né? Tanto que, ó, antes eu estava até escrevendo assim, ó, x de ti mais 1, x de ti, y de ti mais 1, y de ti. Ou seja, eu estava dizendo que tanto x quanto y, elas dependem do parâmetro t. Então, ó, se eu tenho funções que estão dentro de um intervalo, qual é o meu intervalo? Meu intervalo é esse daqui, ó. Eu estou pegando um t que vai de ti até ti mais 1. Eu estou pegando o valor t que vai de ti até ti mais 1. Pode ser de 0 a 1, de 1 a 2, não sei, depende da situação. Mas eu estou pegando t dentro desse intervalo aqui. Pois bem, eu tenho funções x e y que estão dentro desse intervalo. Essas funções x e y, elas são contínuas nesse intervalo, elas são deriváveis nesse intervalo. Por que eu sei disso? Isso é por hipótese. Eu estou considerando que a minha curva que eu mostrei lá é uma curva suave. Lembra, o que é uma curva suave? É uma curva que tem derivadas, são derivadas contínuas, você não tem derivadas nulas, está tudo dando certo para a gente. Então, se eu tenho funções que dentro de um intervalo são contínuas, dentro desse mesmo intervalo aberto são deriváveis, eu posso aplicar um famoso teorema do cálculo 1. Saberia me dizer qual é esse teorema? Eu tenho um intervalo,
e essa função é contínua nesse intervalo e é derivável no mesmo intervalo aberto. Então, posso aplicar um teorema famosíssimo do cálculo 1. Muito bem, teorema do valor médio. Então, eu vou aplicar o teorema do valor médio. O que diz o teorema do valor médio? Diz que se você tem um intervalo, aqui ó, você tem uma função. Você tem uma função que vai daqui até aqui. Daqui até aqui é a sua função. Aí você tem uma reta secante, né? Você tem uma reta secante, bem aqui, ó, que vai do ponto inicial ao ponto final. Aí o teorema do valor médio te garante que em pelo menos um ponto dentro desse intervalo aqui que você está considerando, a derivada da função é igual à taxa de variação média. Ou seja, em pelo menos algum ponto aqui desse meu intervalo, a minha reta tangente é paralela à minha reta secante. Em outras palavras, vai existir um ponto do meu intervalo tal que a derivada da minha função vai ser igual à taxa de variação média. É isso que eu vou usar agora. Tá? Eu vou usar o teorema do valor médio aqui. Vou só relembrar aqui, ó. Então, pelo teorema, vou abreviar aqui, do valor médio, que ele me diz que vai existir, tudo aqui eu vou abreviar, tá, gente? Existe alguém dentro desse intervalo, eu já vou chamar de TI estrela, ou TI asterisco, alguém dentro deste intervalo aberto, que vai de TI até TI mais 1, tal que, deixa eu apagar aqui, vou usar, tal que a derivada da minha função x nesse ponto específico, TI estrela, é igual à minha taxa de variação média. O que é taxa de variação média? Nesse caso é ΔX sobre ΔT, né? Já que x é a minha variável dependente, t é a minha variável independente. Então, pelo teorema do valor médio, existe um ponto nesse intervalo, tal que essa igualdade aqui ela acontece. Aí eu vou usar esse teorema do valor médio, tanto para x quanto para y, naquela minha fórmula ali que estava aparecendo. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar ó, LI igual raiz quadrada. Olha só, quando eu aplico o teorema do valor médio, aqui deixa eu falar que eu apliquei, né? Primeiro colocar aqui TVM. Quem é meu ΔX? Bora voltar para cá. Ó. Se eu tenho x' de TI estrela igual a ΔX sobre ΔT, eu não posso isolar o ΔX aqui? Aí, então vai ficar a derivada de x vezes ΔT. Aí é isso que eu vou colocar lá. Vou colocar a derivada de x vezes ΔT. Como está ao quadrado, então vai ficar isso vezes isso ao quadrado. Aí eu venho e coloco aqui. Ó. Vai ficar x' de TI estrela ao quadrado vezes ΔT ao quadrado. Ok? Então, ali, ó, eu só apliquei o teorema do valor médio e substituí ΔX por x' de TI estrela vezes ΔT, só que como está ao quadrado, coloquei todo mundo aqui ao quadrado. Vou aplicar o teorema do valor médio em y. Então, vai ficar a mesma coisa aqui, ó, vai ficar mais y' de TI 2 asterisco ao quadrado vezes ΔT ao quadrado. Por que aqui eu coloquei uma estrelinha que eu coloquei duas, gente? Por quê? Porque eu não garanto que o ponto onde isso aqui ocorre é o mesmo para as duas funções. Pode ser que sim, pode ser que não. Provavelmente não. Né? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, TI estrela, T2 estrela. É como se fossem parâmetros diferentes, mas que estão no mesmo intervalo. Desse intervalinho bem aqui. Tá? Então, isso aqui está acontecendo. O que dá para fazer mais aqui? Aqui não tem ΔT ao quadrado, e aqui também. Então, eu posso colocar ΔT ao quadrado em evidência. Então, eu venho aqui, ó, estou colocando em evidência ΔT ao quadrado. Quando eu colocar ΔT ao quadrado em evidência, não tem uma raiz quadrada, então eu posso tirar o ΔT da raiz. Então, vai ficar assim, ó. Então, esse LI vai ficar igual a raiz quadrada de x'
de ti' ao quadrado mais y' de ti 2 ao quadrado. Aqui termina a raiz e aqui de fora vai ficar ΔT. Aqui seria módulo de t, né? Mas o ΔT ele é sempre crescente, né? Que eu estou falando, T1, T2, sempre os intervalos são crescentes. Então aqui vai ficar positivo. Então, olha só. Para eu achar só um pedacinho lá da minha curva, né? Que é um pedacinho de reta, no caso. Basta fazer essa continha aqui, ó. Raiz quadrada, x' de t' ao quadrado, mais y' de t e 2 ao quadrado, vezes ΔT. Aí eu consigo achar para um pedacinho. É uma aproximação de um pedacinho da minha curva. Só que para eu achar uma aproximação para a curva inteira, basta eu fazer o quê? Eu somar todos os pedacinhos. Então é isso que eu vou fazer. Aí eu venho aqui, ó, último quadro já. Estamos acabando a demonstração. Infelizmente, né? Estamos acabando. Então, ó, o comprimento do meu arco, uma aproximação para o comprimento do meu arco, seria eu simplesmente pegar e somar todos os meus pedacinhos de reta. Eu aplicar nesse somatório aqui, onde cada pedacinho é aquela raiz quadrada, né? Então, na verdade, isso daqui seria o somatório daquela raiz que você já conhece. Só que isso aqui é uma aproximação. Só que vocês concordam comigo que, se a minha curva é suave, quanto mais eu fazer uma partição, ou seja, quanto menorzinho for o intervalo de um TI para o TI mais 1, quanto menor for o espaçamento desse intervalo, melhor vai ser a minha aproximação? Sim ou não? Sim, né? Bora até voltar aqui para o desenho rapidamente. Aqui para o slide. Só mostrar aqui para vocês. Ó, porque aqui no desenho, isso aqui é uma partição. Mas eu poderia, ó, você percebe que essa reta ainda está meio distante aqui da minha curva, ó. Mas se eu dividisse em mais pontos, imagina que eu colocasse um pontinho bem aqui, um pontinho bem aqui. Aí eu ia ter uma reta bem aqui, outra reta bem aqui e outra reta bem aqui. Então as retas, conforme eu vou fazendo mais pontos, as minhas retas ficam mais próximas das minhas curvas. E aí a minha aproximação fica cada vez melhor. Bora voltar aqui para o quadro. Muito bem. Então, quanto maior for o número de pontos, melhor a minha aproximação. Então, quanto tem que ser esse n aqui para ser o mais perfeito possível? O n tem que tender para infinito. Então, é isso que eu vou fazer. Então, isso aqui é só uma aproximação. Se eu quero, de fato, o meu comprimento de arco, eu passo o limite nesse somatório aqui, ó. Então, o comprimento de arco vai ser igual ao limite para n tendendo a infinito deste somatório aqui. I igual a I indo de 1 até N, LI. Só que o que é cada LI? Aquela expressão que eu coloquei ali. Então, vai ficar limite, quando N tende a infinito, do somatório, que vai de 1 até N, raiz quadrada de x' ti' ao quadrado mais y' de ti 2 ao quadrado, fecha aqui a raiz, ΔT. Interessante, né? Tava com saudade disso daqui já, né? Bom, o que é isso daqui, gente? Vamos lá. O que é quando eu pego um somatório, faço uma partição de até n, mas depois eu pego o limite para entender infinito? Isso aqui é a definição de quê? Da integral de Riemann. Então, isso aqui é uma integral. Vamos colocar no formato de integral, naquela notação que vocês conhecem? Então, o comprimento de um arco vai ser igual. Isso aqui vai virar a minha integral definida de A até B, né, que são os extremos do meu intervalo. Raiz quadrada de x', olha lá, quando eu faço uma partição com n tendendo a infinito, é claro que esse ti' acaba coincidindo com ti 2 porque os espaçamentos vão ficando tão pequenos que aí não tem como fugir, eles vão coincidir. Então, eu posso colocar só t aqui. Então, vai ficar x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado, fecha a raiz. Claro que o meu ΔT aqui, na verdade, vai ser o meu dt.
Então, essa é a fórmula para achar o comprimento de arco de uma curva. Só que eu posso sintetizar ainda mais isso daqui. Porque, repare o seguinte, se você tem uma função, vou colocar aqui em cima. Ó, lembrando que essa nossa curva, ela está parametrizada por uma função alfa. Estou chamando de função alfa, né? Então, o que é a função alfa? Ela tem coordenadas x e y. Se eu derivo a minha função alfa, ela fica assim, ó, derivada de alfa vai ser igual a x', y'. Agora, se eu quisesse calcular a norma da derivada, como é que calcula a norma de derivada? Não é raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado? Não é exatamente o que está bem aqui? Raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado? Então, isso aqui tudinho eu posso substituir pela norma da derivada. Então, na verdade, ó, isso daqui tudinho é a norma da minha derivada. Ou seja, qual é a minha fórmula final? Vou escrever aqui para o... Então, ó, o comprimento de um arco vai ser integral de A até B da norma da derivada de uma curva. Então, pronto, acabou. Então, ó, quer calcular o comprimento de uma curva? Se você tem a parametrização dela, você deriva a curva. Derivou? Beleza. Calcula a norma agora. Joga a raiz, calcula a norma. Ok, último passo, calcula a integral de A até B do que deu lá na sua norma. Isso aqui vai te dar o comprimento do seu arco. Alguma dúvida? E aí, gostaram? Se esquecer a fórmula, já sabe demonstrar do início ao fim? Sabe, né? Aplica lá, rima e tudo mais, beleza. Ah, não, professor, melhor decorar, né? Não, tudo bem, você pode decorar, desde que você lembre, pelo menos eu tenho uma ideia, né, do que aconteceu para chegar até aqui, né? Que não foi, assim, algo fácil, né? Teve todo um trabalho aí. Pois bem, então agora que a gente sabe disso, ó, vou mostrar aqui a fórmula, que foi o que a gente já demonstrou, vai aparecer no slide para vocês. Aqui também tem as hipóteses, né, que a gente estava usando. Ó, então, seja αt uma parametrização suave, a curva era suave para que ela tivesse as derivadas, de uma curva plana, o comprimento da curva entre os pontos α aplicado em A e α aplicado em B, assumindo que a curva é percorrida apenas uma vez nesse intervalo, vai ser dado por essa fórmula aqui, integral de A até B, norma de alfa' de T. Que é a mesma coisa que isso daqui, né? Só estou colocando a definição de norma aqui. Pois bem, como eu falei, o que a gente fez aqui serve para curva espacial também. O que vai mudar na fórmula é que a sua função vetorial vai ter mais uma coordenada, que é z. Então, vai aparecer aqui x' de t ao quadrado, mais y' de t ao quadrado, mais z' de t ao quadrado, que é isso daqui, ó. Então, a única coisa que muda para uma curva espacial é que nós vamos entrar aí com mais uma coordenada, que é a coordenada z. Muito bem. Então, estamos chegando à parte final, pelo menos dessa aula aqui. A gente ainda tem um pouco mais de meia hora, que me deixa muito feliz, porque eu vou conseguir fazer com calma aqui para vocês os dois exercícios que a gente vai fazer agora. Ó, exercício número 1, calcule o comprimento de arco da curva αt. A curva é essa daqui, as extremidades estão no ponto A e no ponto B. Então, vamos fazer, né? Aliás, vou fazer o seguinte, a gente vai fazer logo o exercício 2 aqui, que esse aqui para mim é o mais importante. Depois, se sobrar tempo, a gente faz o exercício 1. Se não sobrar tempo, fica para casa. É porque vai ver que o exercício 1 é bem tranquilo, tá? Então vamos fazer logo o 2 aqui, que é o que mais me interessa. Ó, calcule o comprimento de arco desta curva αt para t entre 0 e 1. Então, só escrever aqui no quadro a curva e vamos calcular o comprimento de arco dessa curva. Interessante que agora você consegue calcular comprimento sem desenhar, né? Mais uma vez, você, sabendo as fórmulas, você consegue chegar aí no resultado. Aqui nós estamos começando pelo exercício 2.
a minha curva é αt igual a raiz de 2 sobre 4t², de novo, raiz de 2 sobre 4t², e, por último, menos t, tendo de 0 a 1. Tá, então, ele me deu já a parametrização da curva, ou seja, ele já me deu a função vetorial. Ele já me deu um intervalo, ou seja, na hora que você for usar o comprimento, que vai de A até B, nesse caso vai de 0 até 1. Então, ele já te deu praticamente tudo, né? Só que para você usar a fórmula do comprimento de arco, você não usa exatamente a função, você usa a derivada dela, tá? Porque, ó, vamos voltar aqui para o terceiro quadro. Ó, a fórmula é essa daqui, né? Só que note que na hora que você for jogar na fórmula, você usa a derivada da função. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é derivar a função. Depois que eu derivar a função, eu vou calcular a norma da função. E, por último, eu vou jogar na integral, para calcular, de fato, a resposta. Então, ó, primeiro passo, eu vou calcular aqui a derivada. Então, vou derivar α' de t. Bom, na hora de derivar, vou derivar cada coordenada. Isso aqui é uma constante. Então, ela permanece, vou derivar só t². Qual a derivada de t²? É 2t. Aí, o 2t eu vou cortar com esse 4 aqui. Vai ficar raiz 2 sobre 2 no final. Raiz 2 sobre 2t. Aqui é a mesma coisa. Quando eu derivar isso aqui, vai ficar 2t. Só que 2, simplificando com 4, aqui vai ficar 1, que vai ficar 2. Então, vai ficar raiz 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2t. Ah, professor, mas eu queria deixar assim, 2 raiz de 2 sobre... Pode deixar, não tem problema nenhum. Mas aqui eu simplifiquei. E aqui, derivada de menos t vai ficar menos 1. Pronto, então, primeiro passo, derivei. Segundo passo, vou calcular a norma. Então, venho, acho que vou calcular até aqui do lado. Então, na hora que eu vou calcular a norma, vai ficar raiz quadrada. Isso daqui ao quadrado. Na hora que eu for colocar isso aqui ao quadrado, qual é o quadrado de raiz de 2? É 2. Quadrado de 2, 4. Então, vai ficar 2 sobre 4t². 2 quartos t². Mais, aqui a mesma coisa, 2 quartos t². Mais, menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Então, está aqui. Tá, só que, olha só, 2 quartos mais 2 quartos dá quanto isso daqui? Já que é a mesma coisa. 4 quartos, né? Ou também, se você quiser simplificar, meio mais meio é 1. Então, esse somado com esse é só t², simplificando. Então, isso aqui tudo é t². Então, a norma aqui de α' de t vai ficar raiz de 1 mais t². Aí, digamos que hoje era a prova. Hoje é prova e aí caiu essa questão aqui para você, né? Aí até que aí você olha assim, comprimento de arco, e agora? Aí você mantém a calma, você deriva, calcula a norma. Aí porque você lembra que na hora de calcular na integral, basta a norma da derivada. Então, ó, aí você derivou e calculou a norma. Aí quando você calculou a norma, você chegou aqui, ó, raiz de 1 mais t². Aí você ia ficar feliz ou triste aqui, quando você olhar assim, raiz de 1 mais t²? Bom, logo de cara você ia ficar feliz, né? Poxa, legal, né? 1 mais t², que bom que foi fácil. Aí na hora que vai jogar na integral, deve ser fácil, né? 1 mais t² Aí vamos lá, vamos chegar então na fórmula. Aí vem aqui a fórmula. Aí você já todo feliz, né? Você resolveu isso aqui em 2 minutos. Aí você fala, ainda tenho 28 minutos de prova para fazer essa integral. Como vai ficar a integral? Os intervalos é de 0 a 1. Como é que eu sei? Porque ele me diz na questão aqui, ó, de 0 a 1. Então, de 0 a 1, integral da norma da minha derivada. Eu já calculei a norma, é isso daqui. Então, vai ficar integral de 1 mais t² dt. Aí você fala, pronto, fechou já aqui, né? Vou resolver essa integral. Aí você pensa, bom, tem uma integral imediata para esse daqui?
Aí você olha, 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 descobre que não. Aí você fala, não. Então, beleza. Então, deve ser alguma técnica fácil de integração. Deve ser integração por substituição. A mais comum, né? Aí você pensa, 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 não consegue. Aí você fala, então é integração por partes, né? Não é possível. Aí você tenta de várias formas fazer integração por partes, não consegue. Aí você fala, ixi, lascou, né? Que agora eu não sei mais fazer isso daqui. Gente, esse daqui, para resolver essa integral, você vai ter que aplicar uma técnica chamada substituição trigonométrica. Quem lembra de substituição trigonométrica aqui? Alguém lembra de substituição? Alguém fez substituição trigonométrica? Vocês não estão muito bem lembrados, né? Tá, não tem problema. Não tem problema porque a gente vai revisar um pouquinho de substituição trigonométrica. Como é que você integra usando substituição trigonométrica? Como o próprio nome já diz, substituição trigonométrica. A gente vai tentar usar alguma identidade trigonométrica para resolver, para encaixar aqui dentro. Tá? A gente vai usar alguma identidade trigonométrica para encaixar aqui dentro. Aí você pensa, olha, se é identidade trigonométrica, você pensa logo na fundamental. Qual é a fundamental? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, vamos colocar ela para cá. Então, olha só, a primeira identidade trigonométrica que você imagina é essa daqui. Seno ao quadrado, vou colocar de θ, mais cosseno ao quadrado de θ, igual a 1. Essa é a primeira que a gente lembra. Mas tem uma outra também que vem a partir dessa. Pega a identidade trigonométrica fundamental e bora dividir aqui todo mundo. Eu vou dividir aqui todo mundo pelo cosseno ao quadrado de θ. Vou dividir toda essa expressão aqui. Então, quando eu dividir aqui, vai ficar seno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado. Isso vai me dar tangente ao quadrado. Então, venho aqui e escrevo tangente ao quadrado. Quando eu dividir o cosseno ao quadrado pelo cosseno ao quadrado, vai ficar 1. Vai ficar 1. E quando eu dividir 1 pelo cosseno ao quadrado, vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado. Mas 1 sobre cosseno é secante. Então, ao quadrado vai ficar secante ao quadrado. Então, olha só. É essa identidade trigonométrica que eu vou usar ali na minha integral. Professor, como é que o senhor sabia que era essa daqui? Gente, sempre fala, integral não tem uma fórmula pronta. Integral é o quê? É exercício, é experiência. Então, com o tempo, né, você vai ganhando experiência, você vai vendo uma integral, vai falar, ah, tá, já sei, essa daí vai sair por substituição trigonométrica. Então, naquele caso, é isso daqui. Então, ó, qual é o nosso objetivo? O que está me atrapalhando é essa raiz quadrada. Esse que está atrapalhando a gente. Eu quero me livrar dela. Se aqui dentro, por exemplo, de alguma forma, eu conseguisse encaixar de modo que não fosse 1 mais t quadrado mais 1 mais tangente ao quadrado, se aqui fosse 1 mais tangente ao quadrado, eu saberia que 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Aí ficaria raiz de secante ao quadrado, que ficaria só secante. E aí eu me livraria da raiz. Então, no lugar do t, eu não queria que tivesse o t. Eu queria que tivesse a tangente de θ. Mas eu posso fazer isso, eu posso substituir. Então, eu vou chamar o meu t de tangente de θ. E vou aplicar toda aquela substituição que você já conhece. Só que lá na substituição, o que a gente fazia? Né? Normalmente era assim. Você tinha, sei lá, seno de x quadrado. Aí aqui fora você tinha x. Aí você chamava u de x quadrado. Não era assim que você fazia? Pois é, só que você pode chamar, se eu quisesse, eu poderia chamar x quadrado de tangente. Posso. Vou aplicar a substituição, posso fazer o que eu quisesse, desde que fosse algo válido. Mas claro, que nesse caso isso não ia me ajudar. Mas aqui vai me ajudar. Então eu vou chamar t de tangente de θ. E a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, vamos lá. Vou só fazer a substituição aqui, mas depois a gente vai para outro quadro. Vocês estão vendo que eu estou dividindo bastante aqui o quadro. Bom, então, vou colocar aqui, vou fazer uma substituição. Substituição. Gente, isso aqui é importante para a prova, tá? Já estou avisando vocês. Por mais que não tenha prova essa semana, né? Só na outra, mas saber isso aqui é importante. Então, qual vai ser minha substituição? Eu vou chamar o meu t de tangente de θ.
Bom, se o meu t é tangente de θ, depois que você coloca t igual a tangente, você calcula o dt, o diferencial dt. Então, se t é igual a tangente, então dt vai ser igual a derivada da tangente. Qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Vai ficar secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Então, lá na integral, no lugar do t eu vou colocar tangente. E no lugar do dt vai aparecer secante ao quadrado de θ dθ. Eu tenho que substituir também os valores das extremidades, né? 0 e 1. Então, ó, porque aqui é 0 e 1. Então, vamos substituir eles agora também. Então, quando t é 0, o meu θ é quanto? Olha lá. Quando t é 0, vai ficar tangente de θ é igual a 0. Qual o valor de θ para que a tangente seja 0? Para que seja 0, tem que ser 0 também, porque a tangente não é seno sobre cosseno. Para o seno ser 0, o ângulo tem que ser 0. Então, para t igual a 0, eu tenho θ igual a 0. E para t igual a 1, qual é o ângulo cuja tangente é igual a 1? Π sobre 4, 45 graus. Então, está aqui, θ igual a π sobre 4. Então, eu vou aplicar essa substituição nesta integral. O intervalo vai de 0 a π sobre 4. Aqui vai ficar raiz de 1 mais. No lugar do t vai ficar tangente ao quadrado. E no lugar do dt vai ficar secante ao quadrado dθ. Entenderam até aqui? Tudo certo? Perguntas. Se vocês estão com dúvida, pergunte. Que essa aqui é a parte principal. Porque agora eu vou substituir e você vai ver que daqui para cá é cálculo 1 de novo. É o que você já sabe. Resolver uma integral. Tá? Tudo certo? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui no segundo quadro. Então, eu vou aplicar essa substituição, né? E vamos ver como é que vai ficar, se realmente isso vai resolver o meu problema ou se isso só vai me deixar com mais raiva ainda, né? Então, aplicando a substituição, o meu comprimento vai ficar integral de 0 a π sobre 4, raiz quadrada, ali era 1 mais t quadrado, então vai ficar 1 mais tangente ao quadrado. Tá? Então, no lugar do t, eu coloquei tangente de θ, então ficou 1 mais tangente de θ ao quadrado. E aqui fora, eu tinha só dt. Só que no lugar do dt, vai ficar secante ao quadrado dθ. Então, do lado de fora, aqui da raiz, eu vou ter secante ao quadrado de θ dθ. Aí você vai dizer, professor, complicou mais a minha vida. Não complicou, porque lembra que eu só fiz essa substituição para usar a minha identidade trigonométrica. Qual é a identidade? Que 1 mais tangente ao quadrado é igual ao quê? Secante ao quadrado, que foi o que eu usei bem ali. Então, isso que está aqui dentro é a secante ao quadrado. Então, é isso que eu vou substituir aqui. Então, o meu comprimento vai ser igual a integral de 0 a π sobre 4. Aí aqui vai ficar raiz quadrada de secante ao quadrado. E aqui fora eu já tenho uma secante ao quadrado. Muito bem. Aí aqui, ó, eu vou finalmente me livrar da raiz, porque vai ficar raiz de secante ao quadrado. Aqui ficaria módulo de secante. Mas pelos intervalos aqui que eu estou trabalhando, vai ficar só secante mesmo. Então, secante vezes secante ao quadrado vai ficar secante ao cubo. Então, esse comprimento aqui, na verdade, é a integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo de θ dθ. Entenderam? Agora a gente tem que resolver a integral da secante ao cubo, né? E aí, vocês lembram? Integral da secante ao cubo? Essa vocês viram? Essa vocês viram? Não é possível. Essa aqui você já deve ter resolvido ali em alguma prova ali do professor Leão, do professor Emerson, né? Secante ao cubo. Como é que resolve isso aqui, gente? Não? A gente vai usar uma técnica de integração aqui. Qual a técnica que a gente vai usar? Integração por partes. É isso que a gente vai fazer agora. Tá? Ah, professor, quer dizer que eu já usei uma técnica, agora vou ter que usar outra? Integral é isso, né? Então, a gente vai usar agora a integração por partes aqui. Então, vou fazer aqui do lado.
Deixa eu até ver o tempo, eu estou curioso para saber que a gente tinha mais de meia hora, né? Ah, não, a gente ainda tem 15 minutos. Integração por parte. Integração por parte. Tá, vamos lá. Na integração por parte, você já sabe, eu vou ter que chamar alguém, um deles eu vou ter que integrar, outros eu vou ter que derivar. Mas quem, pessoal, que só tem secante ao cubo? Pois é, eu vou dividir isso aqui em duas funções, na verdade. Eu vou voltar para cá. Uma vai ficar secante, outra vai ficar secante ao quadrado. Então, na verdade, o meu L aqui vai ficar integral de 0 a π sobre 4 da secante vezes secante ao quadrado. Aí, uma delas eu vou integrar, outra eu vou derivar. Quem eu vou derivar é a secante, então eu vou chamar ela de U. Então, U é igual a secante. Então, qual é a derivada da secante? Qual é a derivada da secante? Secante tangente. Então, aqui vai ficar secante tangente dθ. A outra função eu vou integrar. Qual é a outra função? É a secante ao quadrado. Secante ao quadrado. Muito bem, qual é a integral da secante ao quadrado? Tangente. Então aqui vai ficar tangente de θ. Muito bem, então agora eu vou aplicar a integração por parte, né? Qual seria a fórmula da integração por parte? A fórmula seria isso daqui. Integral de A até B U dV igual a U vezes V aplicado de A até B mais integral de A até B V du. Então, eu vou aplicar a integração por parte nisso daqui, né? Lembrando que U é a secante, dV é esse daqui, V é a tangente e du é esse daqui. Então, aplicando a integração por parte, como é que vai ficar aquela minha fórmula ali? Ó, vamos lá. Integral de A até B. Só que quem é o A? O A é 0, o B é π sobre 4. Então, aqui vai ficar integral de 0 a π sobre 4. Quem é o meu U? Secante de θ. Quem é dV? Secante ao quadrado é θ. Então, U dV é secante ao cubo. Então, aqui eu volto para a minha função. Vai ficar integral da secante ao cubo dθ. Igual. Aí aqui ó, vai ficar U vezes V. U é secante, V é tangente. Então, vai ficar secante vezes tangente. Então, aqui vai ficar secante vezes tangente. Aplicado nesse intervalo, que é de 0 a π sobre 4. Aqui eu coloquei mais, né? Só que é menos. Menos integral de 0 a π sobre 4, V du. O V é tangente, du esse daqui. Na hora que eu for multiplicar esse vezes esse, gente, perceba que tem secante tangente vezes tangente. Então, vai ficar secante tangente ao quadrado, dθ. Então, vai ficar secante tangente ao quadrado dθ. E aí, estão gostando? Está ficando interessante, né? Então, agora vamos resolver isso daqui. Cada vez que eu aplico uma técnica, parece que dificulta mais a minha vida, né? Não, mas uma hora vai dar certo. Isso porque parecia uma função tão assim, tranquila, né? Tá, gente, olha só. Vocês vão me ajudar aqui? Aqui perceba que eu já posso aplicar os valores, tá? Isso aqui não é uma integral. Isso aqui já é a parte para eu aplicar. Quando eu for aplicar o valor 0, quanto é a tangente de 0? A tangente de 0 é 0. Então, quando for aplicar o 0, isso aqui vai sumir. Então, eu só vou aplicar o π sobre 4. Tá? Quanto é a secante... Não, vamos começar pela tangente. Quanto é a tangente de π sobre 4? Quanto é a tangente de π sobre 4? É 1. Pois é, então isso aqui vai dar 1. Então, só vai ficar secante de π sobre 4. Qual é a secante de π sobre 4? Vamos lá, qual é o cosseno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Secante é o inverso. Então, o inverso de raiz de 2 sobre 2 vai ficar 2 raiz de 2, que racionalizando vai ficar só raiz de 2. Tá? Então, isso aqui vai ser só fazer na cabeça. Né? Raiz de 2 sobre 2, inverte, depois racionaliza, vai ficar só raiz de 2.
Então, isso daqui é só raiz de 2. Então, venho aqui, vou escrever integral de 0 a π sobre 4 secante ao cubo igual a raiz sobre 2, raiz sobre 2 não, raiz de 2, menos, tá, vamos voltar para cá. O que eu vou fazer aqui? Aí você vai dizer, professor, eu não aguento mais, eu não sei resolver essa integral, eu não sei se eu vou ter que aplicar outra técnica, o que eu faço? Calma. Aqui não é tangente ao quadrado, vamos usar de novo aquela identidade aqui, ó, essa bem aqui. Se eu isolar a tangente ao quadrado, aqui vai ficar secante ao quadrado menos 1, não é isso? Então, vou usar isso lá, tá? Então, vamos voltar, vai ficar menos integral de 0 a π sobre 4 secante. Aí, no lugar da tangente ao quadrado, vai ficar 1. Não, vai ficar secante ao quadrado menos 1. Vai ficar secante ao quadrado menos 1. Deteta. Ok? Então, aqui, ó, eu vou distribuir. Vai ficar isso vezes isso, isso vezes isso. Isso vezes isso, isso vezes isso. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a π sobre 4 secante ao cubo. Está acabando. Igual a raiz de 2. Olha, vamos ajeitar isso aqui. Quando eu pegar, multiplicar esse com esse, vai ficar só secante ao cubo, né? Menos secante ao cubo. Então, eu vou colocar menos integral de 0 a π sobre 4 secante ao cubo. Aí que eu já vou separar em duas integrais. Agora aqui, quando eu multiplicar secante vezes menos 1, vai ficar menos secante. Com esse menos aqui da frente, vai ficar mais. Então, vai ficar mais integral de 0 a π sobre 4 de uma única secante. Aí você vai dizer, eita, aqui agora apareceu duas integrais de secante, inclusive a secante ao cubo, né? Mas o que você pode fazer aqui? Você já não tem a integral de secante ao cubo aqui? Então é só você somar os dois lados pela integral da secante. Aí aqui vai cancelar e aqui vai ficar duas vezes isso daqui. Tá? De forma grosseira, né? Passa para lá somando. Vocês já estão acostumados. Então, quando eu fizer isso, aqui vai ficar duas vezes integral de 0, né? Já que, ó, repare que eu estou usando que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, tá? Então, somando os dois lados, vai ficar duas vezes. De 0 a π sobre 4, secante ao cubo, igual a raiz de 2 mais... Gente, qual é a integral da secante? Vocês lembram da integral da secante? Não lembra? Então vamos fazer, né? Já que ninguém lembra. Tá, para fazer a integral da secante, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela secante mais tangente. Estão lembrando agora ou ainda não? Tá, vamos lá. Eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo pela secante mais tangente. Então aqui vai ficar 0, π sobre 4. Aqui, secante. Aí, ó, multiplicar por cima e embaixo não vou mudar nada, né? Então vamos multiplicar aqui, secante mais tangente dividido pela secante mais tangente. E agora, gente? Não? Isso daqui vai dar log natural de secante mais tangente. Isso aqui você faz usando uma substituição. Porque quando você deriva log natural de secante mais tangente, secante mais tangente desce, tá? E aí você vai só multiplicar aqui pela derivada do de dentro, né? Quando você deriva, vai dar exatamente isso daqui. Isso aqui eu tenho certeza que isso aqui vocês viram no cálculo 1. Então eu só peço para você revisar isso daqui, tá? Mas isso daqui já mostra que a integral disso é log natural de secante mais tangente. Porque quando você deriva, você volta para essa expressão bem aqui. Mas isso aqui você usa uma integração por substituição. Tá, então vamos lá. Estou tentando economizar espaço aqui. Então isso aqui vai ficar igual a raiz de 2 mais log natural da secante mais tangente. Isso aplicando de 0
a π sobre 4. Pode ver, ó, se eu derivar isso daqui, vai ficar 1 sobre secante mais tangente, que é o que está aqui, vezes a derivada do que está aqui dentro. Derivando o que está aqui dentro, eu volto para cá. Tá? Então, isso aqui, de fato, é minha primitiva. Agora, só falta eu aplicar aqui os valores, π sobre 4 e 0. Vamos aplicar 0 primeiro. Quando você aplica 0, aqui vai ficar tangente de 0, que é 0. Aqui vai ficar secante de 0. Quanto é a secante de 0? É 1. Qual é o log natural de 1? É 0. Então, quando eu colocar 0, isso aqui não importa mais. Agora, π sobre 4. Quando eu coloco aqui π sobre 4, qual é a tangente de π sobre 4? É 1. Qual é a secante de π sobre 4? Raiz de 2. Então, vai ficar log natural de raiz de 2 mais 1. E aí, para encerrar tudo mesmo, eu só tenho que dividir todo mundo por 2, né? Porque ó, tem que estar 2 vezes a integral da secante, né? Então, vou colocar aqui embaixo. Resposta final. A integral de 0 a π sobre 4 da secante ao cubo é igual a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, mais meio log natural, aqui vai ficar 1, melhor, raiz de 2 mais 1. E aqui, finalmente, encerramos. Claro que isso aqui é comprimento de arco, então vou colocar assim, unidade de comprimento. E acabou. Então pronto, resolvemos aqui o nosso comprimento de arco, né? Demorou um pouquinho, mas nada que a gente não conseguiu resolver, né? A gente usou ali umas 3 técnicas de integração. Mas por isso que eu digo, gente, comprimento de arco, praticamente você tem que relembrar toda aquela parte de integração. Tá? Então, revise na sua casa hoje, pegue de novo as aulas do professor Leandro, do professor Emerson, veja essa questão aqui de integração por partes, revise tudo isso daqui. Tá? Isso aqui vai ser bom para a prova de vocês. A gente teria 5 minutos, mas como eu acho que eu já esgotei vocês com esse daqui, a gente vai encerrar 5 minutos mais cedo, tá bom? Aquele outro exercício fica para casa, ele é mais simples, e a gente vai se ver na quarta-feira, onde nós vamos ver funções de N variáveis. Aí vai ficar mais interessante aí no nosso conteúdo, tá bom? Então, até quarta-feira.